Por onde a gente começa hoje, Zanin? Olha aqui, tem um filme brasileiro que tem o seguinte título, chama-se Ninguém Sai Vivo Daqui. O que é Aqui? Aqui é o seguinte, é um filme sobre um famigerado Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que foi assim um anti-exemplo, quer dizer, um exemplo do que não se deve fazer em atendimento psiquiátrico às pessoas atingidas por doenças mentais ou supostamente atingidas por doenças mentais. Na verdade, aquilo era um antro de autoritarismo e de más práticas, de abusos de todos os tipos, e já tinha sido denunciado inclusive por um filme do Elvésio Raton, um documentário sobre esse hospital psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, e agora ele ganha um retrato ficcional, mas baseado num livro da Daniela Arbex sobre esse hospital. Então, ele faz um apanhado de casos reais, mas transfigura isso com personagens fictícios. Uma delas é essa jovem Elisa, que é interpretada pela Fernanda Marques, que é internada nesse hospital pelo pai, porque ela se recusa a um casamento de conveniência e fica grávida do namorado a quem ela ama. Né? E o pai resolve intervir isso, arranjando um diagnóstico fajuto de esquizofrenia e mandando a filha para esse sanatório, onde ela passa o inferno, porque era um inferno na Terra, né? E se transforma mesmo num retrato desse tipo de psiquiatria que já foi muito condenada. Você tem obras assim totalmente luminares sobre esse tipo de coisa, por exemplo, História da Loucura, do francês Michel Foucault, né, e várias outras obras e livros denunciando esse caráter autoritário da psiquiatria, que, na verdade, era mais usada não como um veículo terapêutico, mas como instrumento autoritário para confinamento de pessoas consideradas indesejáveis, pessoas que é perfeitamente sãs mentalmente, mas que, jogadas nesse ambiente, aí sim tinham uma grande possibilidade de desenvolver distúrbios psíquicos pelos maus tratos, eletrochoques, confinamento, torturas de todo tipo, abusos sexuais, né, por parte de funcionários, às vezes. Então, tudo isso ocorre nessa história que é contada nesse filme de ficção, com base na realidade, que é dirigido pelo André Ristum. Eu, como crítico, eu tenho alguns senões a respeito desse filme. Eu acho que, às vezes, ele exagera no tom melodramático, tem música demais. Eu acho que, às vezes, assim, é puxado muito para um lado assim um tanto folhetinesco da coisa, mas eu acho que essa denúncia, embora ela seja datada, a história do filme se passa nos anos 70, em plena ditadura militar, é bom que se lembre disso também, né? Mas eu acho que é importante como uma denúncia de uma situação que, se não é a mesma hoje em dia, muitas vezes ainda recai em práticas autoritárias da medicina sobre essas pessoas taxadas, classificadas e catalogadas como doentes mentais. Recentemente saiu uma obra, assim, até escrevi um livro muito interessante sobre a história da psiquiatria, como ela tem esse histórico mesmo mais de confinamento, mais punitivo, vamos dizer assim, do que propriamente terapêutico. Então é um tema que, infelizmente, volta e meia, ele se torna de novo atual e merece os nossos cuidados. Então é um filme que serve de alerta, eu acho que esse é o grande mérito dele aí, entendeu? Rosane, o que chama a atenção também nesse filme é que, pelo que a gente, né, lê e já está observando, o quanto a época, né, que foi retratado em relatos especificamente da obra de um livro, o quanto a violência era legalizada à época, né, de tudo quanto é que você trouxe aí, vários recortes, né, estupros, abusos, confinamentos, enfim, choques, tudo legalizado, né, Zanin?
legalizado, em nome da ciência, de uma suposta ciência, né? E que sempre era colocado assim, não, as pessoas são internadas lá para o próprio bem delas, porque elas não podem responder nem pela segurança dos outros e nem pela segurança de si mesmas. Então elas são colocadas num ambiente assim de contenção, de restrição de movimentos mesmo, né? São enjauladas lá, né? E sob esse rótulo que seria assim, na verdade, que está se prestando um bem para elas, né, por pessoas de boas vontades. E, na verdade, isso é um reflexo de uma mentalidade autoritária da sociedade que não sabe como lidar com os diferentes. Isso ensejou, isso é toda uma outra história, isso, mas isso ensejou os grandes movimentos antimanicomiais que vicejaram nos anos 60 e 70, principalmente na Itália. Teve um grande nome, o psiquiatra Franco Basaglia, que preconizava, que denunciava esse estado de coisa e preconizava que as pessoas que tivessem eventualmente mesmo distúrbios psíquicos, né, que fossem tratadas mais de uma forma comunitária do que em prisões, que prisões às vezes assim de caráter medieval, como eram os antigos sanatórios psiquiátricos, né? Um inglês chamado David Cooper, por exemplo, também trabalhou sobre isso, sobre essa questão mesmo, assim, de como a loucura, na verdade, era instrumentalizada para que se tivessem essas ferramentas autoritárias de controle social. Tudo isso assim foi denunciado e, paradoxalmente, no Brasil, até recentemente, se usava desses métodos totalmente ultrapassados e totalmente desumanos, na verdade, né? Muito bem lembrado, Zanin. Vamos falar da próxima dica, caminhos cruzados, aí envolve sonhos, pensamentos, buscas. Olha, eu gostei demais desse filme, assim, um filme da Geórgia, com várias coproduções de países coprodutores, Dinamarca, Suécia, etc., e que põe em cena uma história muito legal, que é a história de uma ex-professora, Lia, e que ela tenta encontrar uma sobrinha que viajou para a Suíça, né? E desapareceu, não deu mais notícias. E ela promete para a mãe dessa pessoa que desapareceu que ia encontrá-la. E essa mãe estava muito doente e tal, e acaba morrendo. Então é a promessa feita no leito de morte que move essa professora aposentada, né? Que vai sair do seu país, vai sair da Geórgia e vai fazer uma viagem para a Turquia para tentar encontrar essa pessoa, que é uma pessoa trans. Esse é um detalhe que é muito importante nesse filme, é uma pessoa trans. Então essa professora vai tentar encontrar em diversos ambientes da Turquia, vai até Istambul, né? E vai tentar encontrar em diversos ambientes, e na verdade acaba sendo uma espécie de um road movie, um filme de viagem através da Europa, dessa personagem, que é uma personagem já com uma certa idade, já é uma personagem idosa, essa Lia, e que é movida por esse desejo de reencontrar essa sobrinha e reintegrá-la à família, de reintegrar o convívio, né? E não tem grandes pistas, então acaba se transformando numa espécie de filme de aventuras também muito bem filmado, muito humano, que tem o seu lado também de denúncia de preconceitos contra pessoas trans, né? Tem esse lado também, e tem esse lado realmente desse caráter humanista, que é típico de uma certa parcela da nossa sociedade, uma parcela, atenção, né? Não a grande parcela, mas uma parcela da nossa sociedade, e também da classe artística, dessa vez majoritariamente, de você ter uma visão assim humanista sobre as pessoas que são diferentes. Até certo ponto isso se liga com o filme anterior, né? Com o grande desafio social do convívio com os diferentes, seja esse diferente um diferente de cor, de origem,
Você vê a dificuldade que os europeus têm de lidar com os imigrantes, né? Que é a grande questão ali que está jogada assim, e está alimentando a extrema-direita em vários países europeus, né? E com as pessoas trans, as pessoas que são diferentes, mas Imagina, Jani, nem imagina isso na Turquia, um país pois é, que está entre dois continentes, Europa exato. e a Ásia, né? E que não lida e que é violento quanto a essa questão de gênero, né? De identidade de gênero, orientação sexual, enfim, isso relata muito o que você está trazendo de humanidade e joga luz também a essa questão de xenofobia também, né? Com os imigrantes. Exato, exato, exato. Tudo isso entra, vamos dizer assim, no coquetel, se você me permitir a metáfora, no coquetel dramático desse filme, cujo diretor chama-se Levan Akin, e que é muito bem filmado. Eu tenho que destacar isso para você, e para vocês todos que estão nos assistindo aí. É um filme lindo de você ver, um filme assim, mas não dessa boniteza vã, assim, mas assim, da beleza estética, do relacionamento das pessoas, mas também da fotografia, dos ambientes. Ele tenta fazer assim um approach, assim, nada turístico de Istambul. Ele vai para os bairros mais populares, assim, para aqueles lugares onde ela pensa que pode encontrar essa sobrinha, né? E retrata isso com uma beleza que às vezes é uma beleza, vamos dizer assim, entre muitas aspas, uma beleza suja, porque não é a beleza dos cartões postais turísticos, mas é uma coisa que nos fala muito ao coração e à nossa sensibilidade estética. É um filme que eu adorei, na verdade, é um filme que eu recomendo muito, muito para vocês, Caminhos Cruzados, de Levan Akin. Isso que você trouxe, me permita fazer um comentário da beleza suja, né? Que muitas vezes, quando você, eu não falo você, geral, a maioria em geral das pessoas, quando viajam para um outro país, uma outra cidade aqui mesmo dentro do Brasil, se atenta especificamente ao cartão postal, aquele ponto Exato. turístico. E não se atenta aí na periferia, ir numa feira, ir, enfim, num bairro distinto, para conhecer de fato a realidade e que aquilo é o que se vive naquele país, né? Não é aquele mundo colorido de Alice, que é bonito, não deixa de ser bonito, mas que não é a realidade geral, né? É claro, é claro. E esse filme busca exatamente esse lado assim que está fora dos cartões postais, mas que tem uma beleza extraordinária também, e precisa ter uma sensibilidade visual, uma sensibilidade de câmera, como tem esse filme, né, para você se sensibilizar para essa beleza. Você vê que as pessoas que tem aí não são pessoas assim de cartões postais de grandes superstars do cinema americano, tal, aquela beleza, aqueles seres assim idealizados, são pessoas como nós, né? Pessoas como todos somos, né? E nesse filme brilham, né? Essa maneira de ver as pessoas é uma maneira assim extremamente humanista, e foi isso que o aspecto que eu mais gostei nesse filme, que eu repito, que é muito bem feito e muito bonito e muito envolvente. Você entra nessa trip, nessa viagem dessa mulher, e você não quer descer, você não desce, você não pisca, você fica de olho querendo saber como é que vai terminar essa busca. Claro que eu não vou contar para vocês, eu espero que a curiosidade leve as pessoas ao cinema para descobrir essa bela obra que está disponível para nós. Maravilha. Próxima dica, Orlando, minha biografia política. O que podemos esperar? Pois é, rapaz, e aí faz um par também com o filme anterior, porque é dirigida pelo Paul Preciado, que é um filósofo e cineasta agora espanhol, né, que é um homem trans, e é um filósofo. Ele é um cara extremamente considerado, né? Ele é um intelectual assim de ponta. Ele tinha até pouco recentemente, ele tinha uma coluna no jornal francês Libération, que é um jornal de centro-esquerda, né? Uma coluna muito lida, muito debatida, né? E ele traz aqui eu não diria nem uma adaptação, mas é uma espécie ele se inspira num romance famoso
da Virginia Woolf, que é Orlando, né? Que é um livro, um romance dela, de 1928, quer dizer, um romance que tem quase 100 anos, e que foi muito influente na carreira dessa escritora inglesa, né, que é considerada uma das revolucionárias da linguagem romanesca no início, nas primeiras décadas do século. Muita gente a compara a James Joyce, a compara a Marcel Proust, né? São os grandes inovadores da linguagem do romance no século passado, né? E a Virginia Woolf tem uma série de obras, a maioria delas traduzidas aqui no Brasil, são As Ondas, Viagem ao Farol, né? E esse Orlando é considerado o livro assim mais, vamos dizer, mais fácil de ler da Virginia Woolf. Então eu aconselho para quem não conhece a obra da Virginia Woolf, se quiser, comece por ler esse livro ou por ver esse filme, porque ele tem tudo a ver com esse romance. Perguntaram para o Preciado, que é o diretor, para o Paul Preciado, que é esse homem trans, por que ele não fazia um filme sobre a questão da transexualidade. E ele respondeu o seguinte: eu não faço um filme tradicional porque a Virginia Woolf já fez por mim. E isso tem a ver com a trama, porque esse personagem, Orlando, é um ser que é imortal, o ser imaginário, que é imortal, né? Que começa como homem e, num determinado ponto da história, acaba despertando como uma mulher. Né? Então tem a experiência dos dois sexos, né? E ele acaba sendo assim uma metáfora muito avançada para a sua época, inclusive, sobre essa questão da transexualidade. Então isso teria tudo para despertar a atenção de um homem, de um intelectual transexual como o Preciado. O que ele faz? Ele transforma e usa essa inspiração vinda da Virginia Woolf, né, para fazer uma espécie de um documentário sobre essa questão transexual. Então ele ouve uma série de pessoas trans, né, de várias idades, de várias procedências, né, sobre a sua experiência como transexual. Né? E esse é um filme muito inovador e também muito bonito esteticamente, com depoimentos assim fantásticos. E ele transita entre o documentário e a ficção. Ele pede para alguns desses personagens trans que ele traz para que leiam trechos do Orlando da Virginia Woolf. E, ao mesmo tempo, tentem relacionar aquilo que leram com a própria experiência deles, experiência de dificuldade, das inquietações, dos preconceitos sofridos. Que em algum momento vai se encontrar, né? Vai se cruzar. Exatamente. Né? Aí você vê como é bonita, como é bonita a arte, a cultura em geral. Né? Você pega um livro de 1928, de uma escritora absolutamente pioneira. Esse livro tem uma releitura em 2024 por parte de um personagem trans que se identifica com a história que é contada lá em 1928 e, ao invés de contar a sua própria história, procura outras pessoas trans, quase 30 pessoas que depõem no filme e que vão contar suas histórias pessoais. Isso dá um painel, dá um mosaico assim, extremamente rico dessa experiência e extremamente humano e muito rico também do ponto de vista intelectual desse diálogo entre a literatura, o cinema e a experiência pessoal desse diretor. Muito legal isso. Sensacional.